Bom dia a todos meus queridos ouvintes do vlogger do Cônjuge Pedro Villanueva. Eu recentemente li uma declaração do senhor Celso de Mello, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a religião. E em particular, na Folha de São Paulo foi publicado o seguinte título: para membros do Supremo, religião deles é irrelevante para a atividade de ministro. 7 ministros do STF são católicos, 2 judeus e 2 não informaram se professam religião. Veja uma coisa muito curiosa que reflete muito o aspecto da modernidade. A religiosidade já não faz parte da vida dessas pessoas. A religiosidade basicamente é reduzida a um mero caráter sentimental e um caráter de opinião, né? E já pegando o gancho dessa perspectiva, eis que o ministro Celso de Mello fala a respeito da religião, e em particular da religião cristã, obviamente, porque a religião cristã, e em particular a religião católica, é que influencia, ainda que de uma forma marginal, a nossa cultura. Certos valores são, de fato, originários do cristianismo, né? Entre aspas, em uma república laica, é absolutamente irrelevante a fé religiosa que um juiz da Suprema Corte possa ter, pois neste domínio há de prevalecer sempre um comportamento de absoluta neutralidade dos magistrados em assuntos de ordem confessional, afirmou à Folha o decano do tribunal, o ministro Celso de Mello, que não declarou se professa religião e qual seria essa. Em outras palavras, nós podemos tirar a seguinte conclusão de que o senhor Celso de Mello, em nome dessa neutralidade religiosa, na prática prega um indiferentismo religioso. E vamos mais além. Ele tem de fato uma religião, a religião do Estado laico, ou seja, a religião política que pressupõe que o Estado esteja acima de qualquer cosmovisão religiosa, justamente porque esse Estado só reconhece o absoluto naturalismo no plano da realidade. A ideia de uma neutralidade perante a fé religiosa ou perante a cultura religiosa parte do postulado de que o Estado está acima de toda a perspectiva moral religiosa do cristianismo, como também toda e qualquer perspectiva que reconheça a transcendência. E é óbvio que um Estado laicista ou um Estado laico implica naturalmente uma sacralização do poder do Estado. O Estado, em último caso, tem a palavra sobre tudo, sobre o direito à vida, sobre a família, sobre a moral, sobre os costumes, etc. E, claro, obviamente que essa neutralidade não é neutralidade de coisa nenhuma, porque de antemão está nivelando todos os aspectos religiosos, inclusive os aspectos religiosos do cristianismo, que fazem parte da nossa cultura. A nossa cultura religiosa está sendo nivelada a qualquer tipo de crença, né? E a única crença que pode se arrogar absoluta é a crença, naturalmente, do senhor Celso de Mello, como também as convicções laicistas dele no que diz respeito às diretrizes do Estado. E se, por um lado, a religião não influencia em nada no âmbito público, no que diz respeito na pessoa dos ministros do Supremo, então podemos deduzir basicamente que, primeiro, a religiosidade é um conceito marginalizado, privatizado. Na verdade, não existe liberdade religiosa propriamente dita, existe tolerância religiosa. O Estado tolera a religião dentro dos limites da privatização, dentro dos limites apenas intimistas. Porque quando o aspecto religioso se torna público, ele é restrito pelo Estado laico, que reivindica para si essa própria sacralidade, que reivindica para si uma cosmovisão materialista e também uma cosmovisão secularista, que não reconhece nada que seja transcendente. Óbvio que, se o Estado não reconhece nada que seja acima dele, também não reconhece o direito natural. E, portanto, nós temos aqui a radicalização de um positivismo jurídico em que a lei se confunde com a justiça, como também a lei, no âmbito estatal,